Olá novamente, sejam todos muito bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série O Mapa do Caminho de Política Internacional. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, é só clicar aqui em cima para conferir. Os vídeos têm uma sequência, então eu recomendo que você assista na ordem. Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, e os temas multilaterais políticos, como segurança, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e cooperação. E como a gente faz para estudar tudo isso e por onde a gente deve começar. Então, bora descobrir! Olá, meu nome é Bruno Rezende, eu sou professor de Política Internacional e estou aqui hoje para tratar mais uma vez de como estudar política internacional para o CACD, focando especialmente em quem está começando seus estudos e ainda não tem muita orientação sobre quais caminhos deve seguir. Ou até mesmo se você já começou os seus estudos de política internacional, mas ainda está aí um pouco perdido, perdida, essa série é para você. E o vídeo de hoje é sobre o multilateralismo político. Minha sugestão para dar início aos estudos sobre esse terceiro bloco de conteúdos é que se inicie pela própria ONU, a criação da ONU, o funcionamento, as características, a evolução histórica, os principais temas, conceitos, debates referentes à paz e à segurança internacionais. É a partir dessa base de conhecimentos que depois nós vamos poder nos aprofundar e avançar para outros temas. Então, aqui nós podemos usar múltiplas fontes de estudos, mas um livro que eu acho que pode ser útil nesse início se chama O Brasil e as Nações Unidas, do embaixador Ronaldo Sardenberg, que foi publicado pela Fundação Alexandre de Gusmão e está disponível para download gratuito lá no site da FUNAG. O link, como sempre, está aqui na descrição do vídeo e nesse caso dos livros da FUNAG, o link é justamente o link para download gratuito dessa obra. Além disso, de maneira paralela à leitura desse livro, eu acho que é indispensável a leitura da Carta das Nações Unidas, que é o tratado fundador da ONU e estabelece toda a estrutura e o funcionamento dela. Eu proponho a você que sempre que for estudar uma nova organização internacional que seja importante para os estudos de política internacional, para o CACD, como é o caso da ONU, naturalmente, que você leve em consideração pelo menos 4 características centrais. E aí você pode até sistematizar essas características em uma ficha, em uma folha de resumo como essa que a gente disponibilizou aqui nos comentários do vídeo para você baixar. Então, em primeiro lugar, o instrumento de criação. Qual foi o tratado que criou aquela organização internacional? Quando ele foi assinado, quando ele entrou em vigor, qual foi o contexto dessa criação, os antecedentes da criação daquela organização, quais são os propósitos dessa organização, enfim, as características básicas dela. A ideia é ter aqui uma definição de quando ela foi criada e para que ela serve, para que ela foi criada. Muitas vezes essas informações você consegue estudando o próprio texto do tratado fundador. E no caso da ONU, como já falei, eu considero a leitura da Carta de São Francisco, que é esse tratado fundador, algo essencial nos estudos de política internacional. Passando para a segunda característica das organizações internacionais, aqui eu sugiro que você preste atenção nos seus estudos, é aquela que diz respeito à estrutura institucional. Quais são, então, os principais órgãos dessa organização e como eles funcionam? Se estamos falando da ONU, por exemplo, quais são os órgãos centrais, os 6 órgãos principais criados lá pela Carta de São Francisco, quem integra cada um desses órgãos, o que compete a cada um deles e qual é o mecanismo de funcionamento, se tem votação, quais são as maiorias necessárias para a aprovação de decisões nesses órgãos, etc. Então, esses aspectos
burocráticos e institucionais entram aqui nesse segundo ponto, nessa segunda característica a qual temos de prestar atenção nos estudos. Em terceiro lugar, terceira característica, a evolução histórica e recente daquela organização internacional. Então, os principais acordos concluídos no âmbito dessa organização pode ter aí tratados, declarações, convenções, etc. Às vezes tem dezenas, claro. Então, vamos nos concentrar por enquanto naqueles que são os principais. E além disso, nessa parte de evolução histórica, também devemos prestar atenção aos principais temas na agenda dessa organização, eventos, acontecimentos relevantes, documentos importantes, enfim, tudo aquilo que for central ao longo da história da organização e que tiver alguma relevância para os nossos estudos. E por fim, quarta característica que eu sugiro que você anote nos seus estudos, na sua preparação sobre organizações internacionais, é a participação do Brasil naquela organização internacional, desde, se for o caso, claro, os debates prévios à criação, a participação do Brasil em acordos, as posições defendidas pela diplomacia brasileira nessa organização, brasileiros que já ocuparam ou que ocupam lugar de destaque em órgãos dessa organização, etc. Então, como o Brasil, de modo geral, se relaciona ao longo da história e atualmente com essa organização internacional. Esse é um quarto ponto que eu acho que também pode idealmente constar aí nessa sistematização de estudos para conformar essa base de conhecimentos que vai nos ajudar a seguir adiante na nossa preparação sobre organizações internacionais, como é o caso da ONU, mas isso também vale para a Organização dos Estados Americanos, para a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, enfim, para várias das organizações que nós precisamos estudar em política internacional. E aí você pode se perguntar, então essa sistematização, esses 4 pontos, essas 4 características, isso vai ser suficiente para as provas do CACD? E é claro que não, mas a proposta disso é te ajudar a consolidar as bases de conhecimento para, a partir daí, você poder compreender os conteúdos de aprofundamento que, inevitavelmente, você terá de fazer várias e várias vezes. A ideia aqui é que você possa, a partir desses conhecimentos básicos, se aprofundar, porque quando a gente está começando, principalmente, às vezes a gente quer ir direto num aspecto muito específico e acaba se perdendo nos estudos justamente por ainda não dominar esses aspectos mais básicos, mais estruturais, fundacionais daquela área do conhecimento. Voltando à ONU, a partir daquela leitura inicial que eu sugeri para vocês e dessa sistematização das informações básicas, aí sim você pode partir para os demais temas multilaterais na ordem em que você preferir. Aqui não há uma ordem definida sobre esses temas, mas sempre que nós formos estudar um novo tema multilateral, eu sugiro a você prestar atenção a 3 pontos principais. Em primeiro lugar, os instrumentos centrais, os principais instrumentos daquele tema. Então, entram aqui os tratados, acordos, convenções, etc. E aqui não só os nomes, claro, desses instrumentos, mas data de assinatura, data de entrada em vigor, os objetivos de cada um deles, o contexto em que eles surgiram, a aplicação, participação do Brasil e de outros atores relevantes nesses instrumentos, a evolução histórica, enfim, tudo aquilo que diz respeito a esses marcos normativos, a essas normas, a esses acordos que se referem àqueles temas. Em segundo lugar, um segundo ponto importante é a evolução histórica do tratamento daquele tema em organizações internacionais, em diferentes foros multilaterais, além, claro, da abordagem daquele tema pelos diferentes países, inclusive o Brasil, naturalmente. E em terceiro lugar, um terceiro ponto importante para o estudo de temas multilaterais, nós devemos prestar atenção ao contexto recente, incluindo aí tanto os avanços quanto os impasses, a agenda atual e também, naturalmente, as posições do Brasil
e de outros atores importantes naquela temática. Então, essa divisão aí em 3 partes, ela vai nos ajudar a estudar qualquer tema multilateral, tanto os temas políticos quanto também os temas econômicos, de que nós vamos tratar no próximo vídeo. Então, se você vai estudar não proliferação nuclear, se vai estudar terrorismo, vai estudar mudança do clima, vai estudar direito do mar, qualquer um desses temas multilaterais cabe nessas subdivisões aí, e essa subdivisão, essas 3 características, eu acho que pode nos ajudar a começar a entender esses temas. Claro que esse quadro de informações é algo básico, né, de estrutura, mas com isso eu acho que pode ficar mais fácil seguir adiante nos seus estudos a partir daí. Porque pode não adiantar muita coisa você começar logo estudando a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, por exemplo, antes de dominar as informações mais básicas sobre mudança do clima, nesse exemplo que eu dei aqui. Então, partimos aí dessa base mais abrangente para depois poder afunilar o conhecimento até algo bem mais específico. E isso com o tempo, com a consolidação desses conhecimentos. Passando agora aos temas multilaterais políticos propriamente, que estão lá mencionados no nosso edital. Começando por segurança internacional. Mas, como eu já disse agora há pouco, não acho que tenha de haver necessariamente essa ordem que eu vou apresentar aqui para vocês. É apenas uma sugestão de ordem de temas, mas eles não são interdependentes, então, se você quiser começar por meio ambiente, ou por direitos humanos, ou enfim, pelo tema que você quiser, eu acho que não faz grandes diferenças. Para estudar segurança internacional, um livro que eu acho que pode ajudar bastante é o que se chama Desarmamento e Temas Correlatos, do embaixador Sérgio Duarte, que aborda questões como armas de destruição em massa, regimes de controles de armas, terrorismo, entre outros temas de segurança internacional. O livro é bem resumido, como são, aliás, os livros dessa coleção que se chama Em Poucas Palavras, não é à toa, mas eu acho que ele pode ser uma ótima introdução a essa matéria. E o melhor é que, como todo livro publicado pela FUNAG, ele está disponível para download gratuito, então o link você encontra aqui na descrição. Outro livro, também gratuito, da FUNAG, que pode nos ajudar nos estudos de política internacional, é o que se chama Conferências de Desenvolvimento Sustentável, do embaixador André Corrêa do Lago. Esse livro vai lá da Conferência de Estocolmo de 72 até a Conferência Rio+20 de 2012, abordando toda a evolução do tratamento multilateral da temática ambiental e também do desenvolvimento sustentável. Depois, claro, você vai precisar complementar seus estudos com a evolução mais recente desses temas, então a Agenda 2030, por exemplo, ou o Regime Internacional sobre Mudança do Clima, a evolução mais recente, tudo isso não está incluído ali nesse livro, mas naturalmente eu acho que esse livro pode te dar boa base nessa parte da matéria. Passando para direitos humanos, uma sugestão de fonte de estudos que eu dou é pegar um manual de direito internacional público e estudar ali a parte referente ao direito internacional dos direitos humanos, sobretudo nos âmbitos da ONU e da Organização dos Estados Americanos. Um livro que me parece uma boa sugestão e que também pode te ajudar lá nos estudos de direito para o CACD é o livro que se chama Direito Internacional Público e Privado, de Paulo Henrique Gonçalves Portela. Mas esse, claro, não é o único manual de direito internacional que pode ser útil. Veja aquele a que você tiver acesso mais fácil e use o livro que você escolher como base para iniciar nos estudos dessa matéria de direitos humanos. Claro que aquilo que é cobrado em política internacional difere um pouco daquilo que se estuda em direito, mas eu acho que como base, como introdução a essa matéria, esses livros de direito podem sim ser bastante úteis, sobretudo nessas partes aí que eu mencionei de Sistema Universal de Direitos Humanos, da ONU, e Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no caso da OEA. E para encerrar essa parte de temas multilaterais políticos, a respeito agora da cooperação internacional, a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC,
que integra a estrutura institucional do Itamaraty, publicou há alguns anos um livro chamado ABC 30 anos, História e Desafios Futuros. Esse livro também está disponível gratuitamente online e ele apresenta todo o histórico e as características da cooperação internacional na agenda da política externa brasileira. Então, mais uma vez, eu acho que é um livro base que pode te ajudar a construir aí esse alicerce de conhecimentos de política internacional e a partir daí você pode seguir adiante mais à frente nos seus estudos. Essas são algumas das minhas sugestões para começar os seus estudos sobre ONU e temas multilaterais políticos. Todos os links, como eu falei, estão aqui disponíveis na descrição do vídeo. Mas isso, claro, não é uma bibliografia exaustiva nem obrigatória. A partir dessas sugestões que eu dei aqui, eu acho que você vai conseguir avançar nos seus estudos dessa parte e se preparar para o aprofundamento posterior que será sempre necessário. Então tome tudo isso aqui como sugestões e como um ponto de partida. A partir disso aí, você vai poder se aprofundar nos seus estudos. Então, dê o like no vídeo para eu saber que esse conteúdo te ajudou e que a gente deve, então, preparar mais vídeos como esse se você estiver gostando disso. No próximo vídeo, nós falaremos sobre temas econômicos nos estudos de política internacional. Um abraço e até lá! Tchau!